amigos, hoje vamos fazer uma reflexão sobre um questionamento que Allan Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no capítulo 9, no item 5 ele pergunta assim: como que nós vamos entender o significado destas palavras de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra? Se a Jesus havia recomendado renunciar aos bens da terra e nos prometera o céu. Olha que interessante o raciocínio, porque ele mesmo propõe o raciocínio e vai nos propor a reflexão que nos ajuda a entender onde Jesus estaria nos levando com essa proposta para nós, né? Herdar a terra. Como que nós vamos herdar a terra se ele nos promete o céu? Então nos diz Allan Kardec, o homem, enquanto aguarda os bens do mundo espiritual, os bens do céu, ele tem necessidade da terra para viver. O que Jesus recomenda não é que se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens dos céus. Então, o que Jesus recomenda é não se dar importância maior aos bens materiais, mas sim aos bens espirituais. E continua Allan Kardec dizendo o seguinte: Jesus também quis dizer com essas palavras, até agora, os bens da terra foram o privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Então vamos olhar para o nosso mundo e nós vamos encontrar o quê? As pessoas que têm muito e as pessoas que não têm nada. Então existe o sofrimento do lado e o supérfluo sobrando do outro. Por que a nossa terra se movimenta nesse algoritmo de desarmonia? Por que se movimenta desse jeito em que as pessoas que têm muito não dividem com os que têm necessidade? Por que eles não promovem a vida dos que necessitam? Veja, eles não precisam se dispor do que tem sobrando, mas podem utilizar o que tem sobrando para promover as vidas dos que estão em falta. Principalmente os que têm o dever disso, que são os que governam as nações. Então, quando Jesus chega 2000 anos atrás, o poder era muito mais materialista do que hoje, se bem que hoje não modificou muito, mas podemos dizer que há muito mais pessoas espiritualizadas na atualidade. Então continua Allan Kardec dizendo o seguinte, que frequentemente essas pessoas, elas não têm o necessário, enquanto as outras têm excesso, e Jesus está prometendo naquela época o reino espiritual para esses que estão sofrendo, dizendo que eles vão herdar no mundo espiritual a paz, o sossego que eles não estão tendo aqui na terra, que eles tenham resignação, que tenham essa força espiritual de compreender e que estão dentro de uma dinâmica das leis de Deus, mas que isso vai passar. Mas Jesus está dizendo também que uma hora a terra vai se tornar herança daqueles que merecerem. Então, os mansos vão herdar a terra, porque Jesus já está prevendo para o futuro que a terra se transformaria num mundo regenerado, de almas regeneradas, e então sim, quem habitar aqui na terra não vai ter mais a opressão, o domínio daquelas pessoas que não têm a fraternidade, que não têm o amor pelo semelhante. Então esse relacionamento nosso com as posses, entre os bens materiais, ele é muito complexo, porque mesmo dentro de casa, quando uma pessoa ela coloca um ideal, eu quero ter um carro 0 km, muitas vezes ela começa a trabalhar, digamos que seja o provedor da casa, se sinta no direito de ter aquele carro novo do ano, mas de repente as pessoas que estão em torno de si estão passando dificuldades. Um filho, um neto, ou as próprias pessoas que estão dentro de casa, funcionários. Mas, no entanto, ele coloca como meta aquele prazer supérfluo, esquece-se de prover aqueles que estão
ao seu redor necessitando do seu amparo e da sua ajuda. E com isso nós vamos vendo que o nosso relacionamento entre os bens materiais e os bens físicos sempre serão algo a ser questionado. Em 1984, Chico Xavier, lá A Sombra do Abacateiro, que fez com que nascesse um livro maravilhoso dos seus biógrafos, né? Carlos Bacelli, um dos seus biógrafos, ele conta a história daqueles momentos de Chico, desde 1980 até 85, as pregações de Chico. Quando o Chico abre o Evangelho, as pessoas comentam 3, 4 minutinhos e depois ele comenta sobre a orientação de Emmanuel, sobre aquele tema, quando cai exatamente esse tema. Os mansos herdarão a terra, e o Chico lembra a história de Frei Bartolomeu dos Mártires, dizendo que Frei Bartolomeu dos Mártires foi um português da cidade de Praga, muito amado em Portugal, porque ele era uma alma muito boa. Embora ele fosse obrigado a viver num palácio, porque era um frei e tinha toda aquela situação em torno dele, e que ele tinha que viver dentro daquela situação, ele era muito humilde, muito amoroso, muito fraterno. E uma vez os ricos de Portugal resolveram, conta Chico nesse encontro do dia 2 de junho de 84, conta que eles resolveram juntar o dinheiro deles e pedir para o Frei Bartolomeu construir a maior igreja de Portugal, a mais bela igreja de Portugal, lá na cidade de Braga. Então ele aceitou aquela doação deles, que era vultuosa, todo ano eles davam aquela quantia grande, e ele começou a construir. E já tinha chegado no teto aquela construção, já estava quase no término, quando Portugal começou a entrar numa situação muito difícil, de muita fome. Mais de 2.000 famílias em torno da cidade de Braga passavam fome. E Frei Bartolomeu era o pároco daquela região, era ele quem cuidava daquela região. E ele então decidiu pegar aquele dinheiro que o pessoal, os ricaços, davam, em vez de terminar a igreja, e começou a cuidar daquela comunidade carente. E os ricos perceberam, conta Chico, e os ricos percebendo, começaram a ficar indignados, porque a capela não terminava, faltava no finzinho, não se concluía, e resolveram criar uma comissão e foram para conversar com o Frei Bartolomeu, mas com muito respeito, porque ele era muito admirado. E eles chegaram e falaram: olha, nós estamos aqui nessa comissão, Frei, para perguntar, o senhor parou de construir a nossa igreja, nós já está no finzinho, né? A gente soube que o senhor está ajudando os pobres, a gente não se importa, o senhor pode tirar uma porcentagem, continuar ajudando, mas termina a nossa igreja. Então o Frei Bartolomeu de Chico fez a seguinte colocação muito interessante para que eles refletissem. Ele diz assim: interessante a proposta que vocês fazem, é lá pior do que o diabo fez para Jesus no deserto. Porque o diabo no deserto, segundo constam as Escrituras, disse a Jesus: transforma essas pedras em pães. E vocês estão querendo que eu transforme os pães de 2.000 famílias em pedras. Então olha que interessante o raciocínio que Frei Bartolomeu coloca, deixa todo mundo chateado, envergonhado, ele sai dali sem ter como argumentar, dizendo a Frei Bartolomeu que continuasse então administrando conforme o seu coração mandasse, e assim foi, e conta Chico essa história. Mas esse raciocínio é muito interessante para nós, porque ele está exatamente dizendo como que é o nosso relacionamento entre as pedras e os pães, quer ver, entre a necessidade humana e entre as posses materiais. Nós somos assim. Quando a gente coloca os nossos desejos materiais acima das necessidades humanas, onde quer que nós estejamos, nós cometemos erros. Porque nós falhamos com o nosso próximo, porque nós vamos atrás de sonhos pessoais, egoísticos, egocêntricos, queremos ver sonhos realizados e não percebemos muitas vezes que em torno de nós a necessidade é gritante e as pessoas estão precisando muito do nosso auxílio. Então, se nós voltarmos lá em Kardec, quando ele está fazendo esse comentário, então ele conclui assim: ó, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, isso é Allan Kardec, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra,
quando de acordo com a lei de progresso, a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz e razão do afastamento dos maus. Então, os mansos herdarão a terra. Não haverá mais ninguém correndo atrás de pedras, mas só distribuindo pães. Até o nosso próximo.